e começando a revisão do capítulo 68 de Boruto. Só que antes eu quero avisá-los que eu fiz vários comentários durante o resumo, portanto não pulem para as considerações finais. Para facilitar, eu destacarei os comentários mais importantes na timeline. Com todos de volta a Konoha, o Boruto explica a Amado, Katasuki e Sai como sobreviveu graças ao Karma, fazendo com que todos tirem conclusões que basicamente resumem o que o Momoshiki já disse no capítulo passado. Porém, em um determinado momento, por mais que tudo parecesse ter terminado em um final feliz, o Amado levanta uma questão que ficou em aberto no capítulo passado, dizendo que o problema do Momoshiki assumir a consciência do Boruto de tempos em tempos continua e que eles ainda não tinham uma solução definitiva para isso. Confirmando as suspeitas de muitos no capítulo passado de que, apesar da ressurreição do Momoshiki ter sido impedida, o Boruto ainda não está completamente livre de sua influência e pode representar uma ameaça em potencial, o que pode explicar o motivo do Momoshiki não ter se mostrado incomodado com o fato de não poder mais ressuscitar completamente, afinal ele é capaz de assumir a consciência do Boruto e pôr o seu plano em prática de todo jeito. E eu não duvido que futuramente, em um caso mais extremo, o Momoshiki consiga suprimir a consciência do Boruto ao ponto do Boruto não conseguir voltar, o que seria praticamente uma ressurreição. Prosseguindo, Katasuki até sugere que o Boruto continue tomando os medicamentos, já que eles foram mais eficazes do que o esperado, eles poderiam suprimir o domínio do Momoshiki a longo prazo. Porém, ele decide que não precisa deles, sentindo que agora pode canalizar melhor o poder do Momoshiki. E antes que alguém ache que o Boruto agora que é 100% Otsutsuki, ele terá acesso a toda a experiência em combate e habilidades do Momoshiki, talvez superando Naruto e Sasuke no nível atual, lembrem-se que nada é fácil para um protagonista de shonen, ele precisa ter uma progressão no aumento de seus poderes. Acredito que no momento o Boruto não deve estar muito longe do que vimos na luta contra o Kodo e vá aprendendo a acessar mais das habilidades e experiências do Momoshiki com o passar do tempo. Talvez ainda precisando da intervenção do Momoshiki para acessar todo o seu potencial. Bom, enquanto isso, Kawaki, ainda inconsciente, está sob vigilância de Naruto, Shikamaru e Ibiki, e sendo tratado diretamente pela Sumire, já que o Shikamaru não quer deixá-lo perto do Amado antes de confirmar algumas coisas com ele. Além disso, Shikamaru e Ibiki discutem sobre como lidar com Kawaki agora que ele tem tanto poder. E mostrando um pensamento bem fundamentado e bastante razoável com a forma como eles vão lidar com Kawaki, o Shikamaru explica que prendê-lo fisicamente mesmo que eles quisessem seria quase impossível por conta de seus poderes, porém também destaca que felizmente o desejo dele era simples e enquanto o Naruto estivesse protegido, o Kawaki não terá problemas com eles, e sugere que tudo que eles poderiam fazer se quisessem manter as soluções pacíficas era ter fé e garantir que o Kawaki continue do lado de Konoha. Até aí, tudo bem, o Naruto concorda falando que parece bom e é assim que Konoha faz as coisas, mas, estranhamente, ele fala isso de um jeito mais pausado e com uma expressão bem mais séria e distante, o que não é muito comum para o Naruto, fazendo até mesmo o Shikamaru perceber e perguntar se ele estava tranquilo com isso, mas o Naruto simplesmente responde com o mesmo tom, dizendo que sim e que eles teriam uma longa e agradável conversa assim que ele acordasse. E em seguida, mesmo a Sumire sente que há algo errado com o Naruto e questiona o Shikamaru sobre se aconteceu algo com ele, mas o Shikamaru desconversa, dizendo que ele acabou de voltar esta manhã depois de escapar por pouco da morte e que estava apenas exausto. Ao que parece, o Naruto não está lidando nem um pouco bem com o que o Kawaki fez, o jeito que ele fala é muito suspeito. Parece até que ele está lidando com um inimigo e não com alguém que até então fez parte de sua família. E isso já pode ser uma pista para o tratamento que o Naruto dará ao Kawaki daqui pra frente. Bem como eu disse na revisão passada, talvez ele não seja mais capaz de enxergar o Kawaki como família e defendê-lo tão fervorosamente quanto antes. E após o Shikamaru dar a sua resposta a Sumire, finalmente o Sasuke dá as caras, trazendo informações a respeito da localização do Kodo. Em resumo, ele revela que o esconderijo do Kodo é uma das instalações do culto do Boro, o que já sabemos, mas o detalhe interessante é que ela fica nos limites do País da Neve, sim, o mesmo país foco do primeiro filme de Naruto, e em uma área considerada proibida até pelos locais. Então temos aí mais um conceito de filme reaproveitado e canonizado no contexto do mangá.
assim como foi com a prisão de sangue citada no arco dos bandidos Mudina, se bem que talvez não tenha sido a primeira vez que esse país foi citado em um conteúdo fora do primeiro filme. Se não me falha a memória, o País da Neve foi vagamente citado em alguma novel da série Hidden. Só lembrando que isso não canoniza os eventos do filme, é simplesmente um conceito que foi reaproveitado no cânone. Isso já aconteceu em Naruto diversas vezes. Há personagens, países e ninjutsus que foram inicialmente introduzidos em filler ou filmes não canônicos e que mais tarde foram incorporados ao mangá. Por exemplo, o Reiga, o País dos Rios, o Hanton, os designs de Pakura, Gari, Toroi e por aí vai. Além disso, Sasuke também revela que se tratava de um local secreto que só os mais importantes do culto conhecem, onde aconteciam experimentos humanos, desenvolvimento e pesquisa de ferramentas ninja científicas, até mesmo sem que a Cara soubesse, e o mais importante, o descarte de ciborgues que o Jigen ordenou a eliminação, bem como já sabemos. O Shikamaru até questiona o Sasuke sobre se existia evidência de que o Kodo realmente estava lá, e o Sasuke responde que não há nada definitivo, porém havia um conhecido do Kodo lá chamado Bug. Sendo assim, o Shikamaru solicita uma missão, já que essa era a única pista que eles tinham. Ao que parece, o Sasuke não estava apenas andando aleatoriamente pela floresta nos arredores de Konoha, e suas investigações, que a princípio pareciam apenas uma desculpa para tirá-lo de cena, o levaram bem mais longe do que se imaginava. Ele não só localizou a base atual do Kodo, como descobriu o nome do Bug, que eles fazem experimentos humanos lá, que a Cara armazena seus ciborgues sucateados na instalação e que, sem conhecimento da própria Cara, eles fazem experimentos com ferramentas ninja científicas. Agora, só gostaria de saber como é que o Sasuke conseguiu reunir tantas informações, algumas fora do conhecimento da Cara, num período de menos de 24 horas. Isso seria a conveniência de roteiro, ele conseguiu as informações e pronto, afinal, isso aqui ainda é um Battle Shonen no final das contas? Ou Sasuke teria algum tipo de informante infiltrado no culto do Boro ou na Cara, quem sabe até mesmo o próprio Bug? Ou será que isso não passa do fruto da investigação em conjunto entre as 5 grandes vilas, não tendo diretamente a ver com o que o Sasuke estava fazendo nos últimos capítulos, e ele foi apenas informar ao Shikamaru sobre as últimas descobertas? De qualquer forma, isso me soa muito como uma lacuna deixada propositalmente, dando uma brecha para os arcos originais do anime expandirem a investigação. Então eu não sei se teremos alguma explicação super detalhada, ou sequer se teremos uma explicação sobre isso no contexto do mangá. E por último, Sasuke mostra saber o que o Kawaki fez com Boruto. O Shikamaru dá um rápido resumo da situação atual, explicando que poucos sabem disso e que eles ainda estão decidindo como prosseguir, deixando o Sasuke claramente desconfiado. Sendo assim, ele decide ir até o Boruto. Enquanto isso, no lado dos vilões, Aida informa ao Kodo que o seu precioso sacrifício ainda está vivo graças ao Karma e que o restante dos dados do Karma foram extraídos, tornando o Boruto totalmente Otsutsuki. Porém, ela cita algo muito interessante, que eles fizeram uma espécie de troca que ela não consegue ver nem mesmo com sua clarividência, e se pergunta se eles conseguem se comunicar em uma espécie de plano espiritual. Curiosamente, o que ela sugere remete bem mais à forma como Boruto e Momoshiki se comunicam no anime do que no mangá, se bem que eu não duvido que o mundo com o tempo parado pode ser uma espécie de plano espiritual que só pode ser acessado pelo Momoshiki e apenas aqueles que possuem a linhagem do Byakugan ou Rinnegan podem ver, já que o Sasuke aparentemente também foi capaz de ver a interação entre Boruto e Momoshiki no capítulo 10. Algo parecido ao limbo do Madara. Segundo o quarto da Tabuki, as sombras do Madara ficavam em uma dimensão adjacente ao mundo normal e só o Sasuke consegue enxergá-las graças ao Rinnegan. Não me surpreenderia se o Momoshiki, que também possui Rinnegan, tivesse uma habilidade que segue uma lógica parecida. O que também explicaria o motivo da Aida ter conseguido ver a conversa entre Ishiki e Kodo, já que ela não aconteceu da mesma forma, o Ishiki não parou o tempo ou algo parecido, o que indica que a conversa aconteceu no plano material. De qualquer forma, isso mostra que há limitações no Seirigan, ele não é absoluto.
A Eida pode ver o que acontece em qualquer lugar do mundo e até mesmo em outras dimensões, mas o que ela pode ver se restringe à sua visão normal. Ela não parece ser capaz de realizar proezas de visão aprimorada, por exemplo. Ela não seria capaz de replicar a visão de chakra e panorâmica do Byakugan, a visão cinética do Sharingan, etc. E seguindo com o diálogo, o Kodo parece aliviado e agradece pela boa sorte, porém a Eida parece estar cansada dos vários atos improvisados que ele fez, especialmente usando seu irmão sem sua permissão. E mesmo com o Kodo tentando dizer a ela que não tinha outra opção, ela o relembra do trato que eles fizeram e do papel de cada um nele, e por fim o ameaça mais uma vez dizendo que se após ele recuperar os seus poderes, achar que ele é inútil, incompetente ou simplesmente obsoleto, ela e o Daemon não terão hesitação em descartá-lo, deixando o clima entre os dois ainda mais pesado e mostrando que, talvez, o Kodo, mesmo sob efeito do fascínio, está voltando à razão, tomando certas liberdades e indo contra as vontades da Eida. O seu amor por ela deve estar esfriando, se tornando mais platônico, assim como o Bug. Lembrando que o fascínio não é uma espécie de controle mental, ele faz com que o alvo se apaixone, impedindo que ele tenha a coragem de matar a Eida, mas não tira o seu livre-arbítrio. O Kodo pode naturalmente ir contra as ordens da Eida ou traí-la se achar conveniente. Aliás, a resposta que ele dá a Eida dizendo "quer dizer que não somos parceiros?" Que triste, não soa como um mero deboche. Posso estar viajando demais? Só que isso me pareceu uma ameaça do lado dele. Eu não me surpreenderia se ele já estivesse pensando em uma forma de lidar com Eida e Daemon. Apesar disso, Kodo não parece intimidado e responde mais uma vez que tomou providências, e tudo o que ele está esperando é pelo momento certo, enquanto há um close nas costas do Shikamaru, mostrando que o Kodo colocou uma marca de garra nele e estava o espionando, como já era de se esperar, apesar de não ser uma marca nem um pouco discreta como muitos esperavam no capítulo passado, o que pode se tornar o maior erro do Kodo. E voltando a Konoha, o Shikamaru vai até o Amado querendo saber sobre o estado atual do Boruto. Segundo o Amado, os exames de sangue confirmam toda a história do Boruto, além de que o Momoshiki não vai ressuscitar. Até que em um determinado momento, o Shikamaru pega o Amado pelo colarinho e o confronta sobre o karma do Kawaki. Mas, logo em seguida, o foco muda para Boruto e o restante do time 7. Em resumo, o Boruto está mostrando a marca no peito dele, contando parte do que aconteceu, dando o Kodo como responsável, até para esquivar das dúvidas do Mitsuki, que, astuto como sempre, pergunta por que o Kodo tentaria matar o Boruto se ele queria usá-lo como sacrifício. E o motivo disso é que, a pedido do Shikamaru, o Boruto não deveria revelar quem o matou até que Konoha decidisse como lidar com o Kawaki. Mas vendo que a Sumire e agora o Mitsuki estão desconfiando que há algo errado nessa história, diria que não vai demorar muito para a verdade ser descoberta, talvez não só pelos mais próximos do Boruto, mas também por todos da vila. E em um determinado ponto da conversa, Sarada conclui o óbvio, que o Boruto se tornará o principal alvo do Kodo agora que ele é um Otsutsuki completo. Até que de repente o Sasuke aparece concordando com ela, mas completando dizendo que não é só o Boruto. Assumindo que o Kawaki agora tem poder suficiente para desafiar o Kodo, sua prioridade seria tirar o limitador, portanto seu primeiro alvo seria o Amado. Sendo assim, o foco volta para Shikamaru e Amado, onde o Shikamaru questiona o Amado sobre o motivo dele ter restaurado o karma no Kawaki e ainda sem o consentimento do mesmo. Por outro lado, o Amado tenta se justificar dizendo que como o Kawaki odeia o karma com todas as suas forças, ele jamais conseguiria convencê-lo, mas ao mesmo tempo o Kawaki desejava poder para derrotar seus inimigos e proteger o Hokage. E de qualquer forma, para que o karma voltasse a se manifestar, a vontade do Kawaki era essencial. Então, de certa forma, o Amado deu e não deu escolha ao Kawaki ao mesmo tempo, já que a manifestação do karma dependia da escolha dele de qualquer jeito. E por fim, o Amado dá a entender que colocou o karma no Kawaki antes do tempo, com receio do que poderia acontecer caso ele não o tivesse. E ainda joga na cara do Shikamaru que ele só conseguiu sobreviver à última crise graças a isso. Como já era de se esperar, o Amado parece sempre ter uma desculpa lógica para cada ato que faz. Todas as suas ações parecem ambíguas ao ponto de que nunca dá para afirmar com 100% de certeza se ele é um cara mau ou não, se ele está agindo de fato em função de Konoha ou de interesses obscuros, o que justamente torna esse personagem tão interessante, porque ele é uma verdadeira incógnita, nunca dá para saber o que esperar dele.
Mas, apesar disso, colocando os resultados de lado, Shikamaru não acredita que o Amado fez isso pelo bem de Konoha ou do Kawaki, e acha que na realidade ele está obcecado com o karma do Kawaki, e pergunta por quê. Porém, antes que o Shikamaru tenha alguma resposta, a discussão é interrompida pelo Kodo, se aproveitando dessa oportunidade para atacar saindo da marca no Shikamaru. Após golpear e mandar o Shikamaru para longe, o Kodo tenta ameaçar e obrigar o Amado a retirar o seu limitador, mostrando que sabe sobre o procedimento para retirar o limitador, deixando o Amado bem surpreso. E um detalhe importante aqui que talvez muitos não tenham percebido é que o simples fato do Kodo conseguir fazer isso com o Amado significa que, diferente da Delta, não há um comando de desligamento para o Kodo, o que pode confirmar as suspeitas de que os ciborgues originalmente humanos, que não foram feitos do zero, não possuem comando de desligamento, que talvez inclua a Ada e o Daemon. Enquanto isso, a Ino sente a presença do Kodo e já se prepara para chamar os reforços. Porém, o Shikamaru pede para que ela não faça isso e espere, logo em seguida conseguindo pegar o Kodo com o Kagemane, que a princípio parece inútil pois o Kodo ainda consegue mover os seus dedos o suficiente para cortar a garganta do Amado. Porém, logo Shikamaru revela suas verdadeiras intenções, e em uma reviravolta épica mostrando que percebeu a marca de garra e estava esperando que o Kodo atacasse, ele pergunta ao Kodo se ele pensou que não notaria a marca de garra atrás de seu pescoço ou se ele cairia numa armadilha tão óbvia, logo após ativando o misterioso ciborgue que, para a surpresa de 0 pessoas, era a Delta. Convenhamos que o Kishimoto não fez mínimo esforço para esconder a identidade dela desde o início. Aquela silhueta no capítulo 60 era obviamente dela. Mas, aparentemente, não é exatamente a mesma Delta que conhecemos. Além de um traje novo e um símbolo na testa que remete ao símbolo de Konoha, segundo Shikamaru, ela foi reprogramada para ser um recurso de batalha que protege Konoha. Mas, felizmente, parece que ela mantém a sua personalidade original, e isso pode ser visto na resposta que ela dá ao Shikamaru após receber a ordem para atacar o Kodo, o chamando de idiota, o que é bem típico dela. Apesar disso, eu ainda não descarto a possibilidade da Delta que estamos vendo aí ser, na realidade, o corpo reconstruído da Delta que explodiu em Konoha, assim como a cabeça do Dippa no anime, visto que Konoha não parece ter a tecnologia necessária para criar ciborgues do zero. É tanto que o braço do Kawaki é algo que o Amado preparou antes de ir para Konoha. Até porque, se Konoha pudesse, poderia se tornar algo muito quebrado, afinal, o que impediria a Konoha de criar um exército de ciborgues superpoderosos baseados em ninjas como Madara e Hashirama? Tem que haver um limite do que pode ou não ser feito. Em todo caso, o ponto é que isso confirma de uma vez por todas o que muitos já imaginavam. Diferente de outros membros da Kara que são humanos modificados, a Delta é uma ciborgue feita do zero que nunca foi humana, uma boneca sem alma com uma mente fabricada artificialmente, e por isso ela pode ser facilmente reprogramada como uma aliada de Konoha, o que provavelmente também é a razão dela ter um comando de desligamento, diferente dos ciborgues originalmente humanos. E chegando ao final do capítulo, a Delta ataca o Kodo paralisado pelo Kagemane, o deixando bem ferido, e o Shikamaru revela o seu plano. Ele achou que, se aproximando do Amado com pouca ou nenhuma guarda, certamente o Kodo apareceria se aproveitando da oportunidade, ou seja, toda a sequência de eventos que começa do Shikamaru confrontando o Amado até a Delta surpreendendo o Kodo, fazia parte do plano do Shikamaru de atrair o Kodo, mas esse é um detalhe que eu vou destacar melhor nas considerações finais. Porém, quando tudo parecia estar indo de mal a pior para o lado do Kodo, a não ser o fato dele ser poupado dos raios da Delta, já que eles estavam no espaço fechado, o Kodo consegue colocar a mão em uma das marcas de garra que, talvez para quem não tenha percebido, provavelmente foram feitas quando ele atacou o Shikamaru logo que chegou, mostrando que, apesar de tudo isso, não é como se o Kodo não estivesse preparado ou não tivesse suas contramedidas. Assim, achando que o Kodo tentaria escapar, o Shikamaru tenta levantar sua mão usando o Kagemane, mas na realidade a intenção do Kodo não era escapar e sim trazer a Ada, deixando todos em volta chocados em um trecho que causou um belo impacto visual, não só pela forma como ela sai da marca de garra esbanjando imponência em uma pose que lembra muito a do Jigen no capítulo 36, talvez seja até uma referência, mas também
por ser a primeira vez que vemos o Amado, que até então parecia ter tudo na palma de sua mão, sem nenhum controle da situação, completamente em choque, com uma expressão de puro terror no rosto. Um detalhe que por si só pode dizer muito sobre a Ada do que qualquer outra coisa, pois nem com o Kodo o Amado teve uma reação tão extrema quanto essa. Agora, indo às considerações finais, em geral, apesar desse capítulo ter detalhes interessantes, algumas possíveis respostas para questões que ficaram pendentes em capítulos passados e ser onde finalmente foi revelada a identidade do misterioso ciborgue, não trouxe muitas informações novas. O foco foi realmente aumentar a tensão em volta de Boruto e Kawaki e a execução do plano do Shikamaru, dando um gancho para o que pode ser a grande próxima luta do mangá com a chegada da Ada no final. Mas, ainda assim, para um capítulo de transição foi um bom capítulo. Houve foco em vários núcleos de personagens no decorrer do capítulo, não senti que houve páginas desperdiçadas, talvez tirando o começo do capítulo, onde recapitularam algumas coisas que o Momoshiki já explicou no capítulo passado. Os quadrinhos estavam bem distribuídos e não ficou parecendo que os outros núcleos estavam ali só para enrolar e preencher página. Mesmo com a grande quantidade de diálogos, cada diálogo e momento neste capítulo teve seu valor, seja em mostrar como cada personagem está lidando com a situação ou em manter a tensão no ar, até nos momentos mais casuais como na interação entre o time 7, me lembrando muito o capítulo 57 em questão de ritmo e execução. Também dou um destaque especial ao Shikamaru e o seu plano de atrair o Kodo, onde, em resumo, o Shikamaru percebeu a marca de garra que o Kodo havia colocado nele e, sabendo que o Kodo conseguiria escutar através dela, usou a marca de garra contra o próprio Kodo. Ele criou a oportunidade perfeita para o Kodo atacar, indo até o Amado sem guardas, o atraindo para uma armadilha onde a Delta estaria preparada para pegá-lo de surpresa. Uma sequência de eventos que começa do momento em que o Shikamaru confronta o Amado até a Delta surpreendendo o Kodo, que basicamente englobou metade do capítulo, finalmente dando um desempenho digno ao personagem que todos queriam ver desde o capítulo 65, um Shikamaru que luta de maneira estratégica, surpreendendo o inimigo e fazendo uso das habilidades do próprio inimigo ao seu favor. Sinceramente, depois de todo o desempenho questionável dos últimos capítulos, vê-lo lutando assim é uma verdadeira satisfação. Há até quem diga que o fato dele ter sido pego de refém foi parte do plano, mas aí eu já acho que já é viajar demais. Em um contexto geral, esse plano talvez não tenha sido o mais impressionante ou complexo, diria até que foi um tanto arriscado, tanto que acabou dando errado no final, mas, independente das ressalvas, foi um plano muito bem executado. O Shikamaru indo confrontar o Amado sobre o karma do Kawaki como parte do plano foi uma escolha muito boa para esconder as reais intenções dele, porque pareceu a ação mais natural possível depois que o karma reapareceu no Kawaki. Era algo lógico e esperado. Ninguém imaginaria que ele percebeu a marca de garra ou foi ali planejando alguma coisa. E mesmo depois que o Shikamaru revela o seu plano, não dá para saber se o Shikamaru estava fazendo um questionamento real ao Amado ou era pura encenação como parte do plano, tornando a revelação de que tudo não passava de um plano bem mais satisfatória e ao mesmo tempo deixando dúvidas sobre as intenções do Amado no ar. Usar o misterioso ciborgue, no caso a Delta, como elemento surpresa ao mesmo tempo que revela sua identidade foi uma excelente jogada, não só falando das ações do personagem, mas narrativamente falando. Acho que não há uma maneira melhor de introduzir um personagem e revelar um mistério do que essa. Talvez alguns digam que o Kodo não foi muito inteligente ou foi precipitado por cair numa armadilha tão óbvia ou achar que o Shikamaru não perceberia a marca, mas na realidade diria que ele e o Shikamaru estavam num impasse, ambos se arriscaram. O Kodo não tinha muitas escolhas independente de ser uma armadilha ou não, e como eu disse no resumo, não é como se ele não tivesse suas contramedidas. Ele não tinha o que temer, pois é sempre muito confiante em suas habilidades, fazendo um ótimo uso delas. Claro, o fato do Kodo ter sido pego de surpresa pela Delta pode ter sido um furo, pois pela lógica ainda devia ter avisado sobre o ciborgue que o Amado estava construindo, mas eu dou o benefício da dúvida, afinal ela costuma contar algumas coisas em cima da hora, só quando o Kodo pergunta ou ela acha conveniente. Talvez fazer da Ada relaxada e pouco imediatista seja a forma do Kishimoto não deixar sua habilidade tão quebrada e limitar as informações que o Kodo tem. Enfim, minha única ressalva sobre o capítulo está no Sasuke aparecendo com tantas informações sobre o paradeiro do Kodo do nada.
mas é apenas um detalhe que, como eu disse na revisão, pode ter uma explicação ou um propósito que ainda será revelado. Quanto à chegada da Ada em Konoha, o grande plot twist do capítulo, confesso que após os últimos capítulos eu esperava um desenvolvimento mais lento, bem mais cadenciado, focando-se em discutir os problemas em volta da situação atual de Boruto e Kawaki, o que esse capítulo até conseguiu abordar muito bem, pelo menos para um início. Talvez se estendendo até o capítulo 20, com a invasão do Kodo acontecendo no capítulo 21, o que seria o final do volume 18, terminando o volume com chave de ouro. Mas fui pego completamente de surpresa com essa invasão acontecendo agora, no começo do volume 18, ainda mais com a Ada sendo trazida ao campo de batalha, o que pode mudar absolutamente tudo. Agora eu estou muito curioso para saber qual vai ser o papel dela daqui para frente. Claro que ainda não dá para saber o que esperar dela, se ela vai lutar ou servir como uma espécie de suporte do Kodo, sendo o escudo dele. Sendo realista, o mais lógico é pensar que num primeiro momento ela tenha uma longa conversa com o Amado e depois, com um fascínio ou outra habilidade que ela possui, ajude o Kodo a convencer o Amado a tirar o limitador para que assim a luta de verdade comece. Mas, por outro lado, confesso que essa entrada like a boss dela não parece de alguém que vai ficar observando tudo de longe. Como eu disse, talvez a reação do Amado ao vê-la diga mais do que qualquer outra coisa. E sabemos que a Ada ainda esconde habilidades. É inegável que ela chegou com mais postura de vilã do que o próprio Kodo. Apesar de talvez ser esperar demais, eu gostaria muito de ver uma luta entre Ada e Delta no próximo capítulo. Claro, assumindo que a Delta tenha resistência contra o fascínio e que a Ada, mesmo não gostando de lutar, tenha habilidades em combate. E sinto que não vai ser tão fácil para o Kodo tirar esse limitador, ainda pode demorar até que ele consiga capturar o Amado e convencê-lo a fazer isso, talvez só acontecendo lá pro final desse arco, até para dar um impacto dramático maior, com o vilão recuperando os seus verdadeiros poderes no último segundo, quando todos acreditavam que ele seria derrotado ou não conseguiria. E mesmo assim, não significa que o Kodo pode lutar de imediato, ainda não sabemos como esse limitador funciona, se vai ter algum delay ou algo parecido que obrigue o Kodo a recuar. Além disso, eu não esperaria ver o Kodo desbloqueando novas habilidades se fosse vocês. De acordo com o Amado, a reação que ocorreu no corpo do Kodo após receber o Karma foi tal que a sua habilidade em combate excedeu a do Jigen, e isso soa mais como se fosse apenas um aumento de suas habilidades físicas, resistência, etc. Bom, independente do que aconteça, eu acho que no mínimo podemos ter algumas teorias sobre os limites do fascínio se confirmando no próximo capítulo. Será que um ninja que coloca o seu dever acima dos sentimentos conseguiria ferir a Ada? E a Delta teria alguma imunidade contra o fascínio, já que tecnicamente ela não é humana e na prática a Delta real é o drone em suas costas? Por fim, parece que o Kishimoto não quer perder tanto tempo com pormenores dessa vez, como foi na transição entre os capítulos 56 e 61. E está partindo logo para o que interessa, o que pode ser muito bom para o ritmo do mangá nos próximos capítulos. Até me lembra a transição entre a luta de Naruto e Sasuke versus Jigen e a luta do time 7 versus o Boro, onde uma situação é basicamente extensão da outra. Mas, por outro lado, se essa situação se estender ao ponto de ficar parecendo que simplesmente está acontecendo uma luta atrás da outra, quase sem interrupções, como aconteceu entre os capítulos 37 e 55, pode ser algo negativo e sinceramente espero que isso não aconteça. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.